Muito bem, nós temos hoje, então, nessa liturgia, algo interessante, que completa o que nós vimos ontem, o que de fato nos mostra, nesse tempo em que estamos vivendo, logo depois de termos comemorado a festa do batismo do Senhor, e Jesus começa, então, liturgicamente dizendo, a sua peregrinação, a sua doutrinação, levando às pessoas o seu ensinamento, ensinando aquilo que era necessário para as pessoas, dizendo de fato o que ele veio dizer. E nós vimos no evangelho de ontem, por exemplo, que Jesus é questionado a respeito do jejum, porque os fariseus jejuavam, inclusive os próprios discípulos de João Batista, que foi aquele que apontou Jesus e disse ele como o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, os discípulos dele jejuavam. E aí veio a pergunta, mas e aí, por que então o Senhor ou os seus discípulos não jejuam? O que tem de diferente nisso? Por que acontece isso, que a gente percebe que vocês não jejuam? E Jesus deu uma resposta para eles, que junto com essa resposta que Jesus dá hoje, mostra que Jesus estava na verdade ensinando esse povo, de quem ele era. Ele é o Senhor, ele era Deus, ele é Deus, feito homem, o Senhor do jejum, o Senhor do sábado, o Senhor da oração, como nós vamos ver mais adiante, o Senhor de toda a criação. Ele era Deus conosco, Deus Emanuel, o Senhor no meio de nós. E aqueles homens que estavam preparados, em termos assim de sabedoria humana, para entender os sinais de tudo aquilo que estava acontecendo, aqueles homens não tinham o coração suficientemente aberto para perceber isso. E Jesus falava com eles de uma forma que eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Às vezes, para nós, olhar algo como assim, Jesus dizendo, para que vocês saibam que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Para nós pode parecer algo comum, porque talvez tenhamos escutado essa palavra já várias vezes, mas para aqueles homens letrados, quando Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem também é Senhor do sábado, para eles caiu como uma pedra dentro de um rio, fez um movimento, tremeu o interior desses homens, porque eles perceberam o que Jesus estava querendo dizer, que ele era o Messias, que ele era aquele que haveria de vir. E olha, é bom a gente lembrar, quando a gente vê, e fizemos isso há pouco tempo agora atrás, digo liturgicamente, nós lemos tudo aquilo que aconteceu na Epifania de Jesus, quando os magos vieram do Oriente visitar Jesus. E nós temos uma imagem, às vezes equivocada, e eu já falei aqui na novena de São Padre Pio, mas também quem me escutou na Santa Luzia, nesse domingo da Epifania, eu também falei de uma forma bem explicadinha, que na verdade, aquilo que aconteceu, não foi 3 reis magos que apareceram lá e procurando por Jesus, de repente cada um deles como que eu diria, com um assessor, com uma pessoa do lado, com um ajudante. Então de repente 6 ou 7 pessoas. Nós vemos que no próprio Isaías, lá em Isaías 66, ele fala que viriam do Ocidente, do Oriente, pessoas que inundariam aquela terra com seus camelos, dromedários, e uma profusão de gente, de soldados, de pajens, de servidores, de servos reais, acompanhariam aquela comitiva. E depois nós vemos no próprio Evangelho, que dizia que aquela visita abalou o rei Herodes e toda Jerusalém. Era um monte de gente que de repente apareceu. E olha só, o rei Herodes, preocupado com o poder dele, vai consultar os doutores da lei. E os doutores da lei
vão consultar as Escrituras e dizem aonde nasceria Jesus. Eles sabiam, isso é o que eu quero dizer para vocês, isso que nós precisamos entender. Esses homens sabiam, eles tinham o conhecimento para entender que aquilo que estava acontecendo através de Jesus era tudo que estava profetizado desde a época de Moisés, desde lá de trás, mas o coração deles estava fechado. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque esses homens vão infernizar, essa eu acho que é a palavra mais correta para usar aqui, a vida de Jesus o tempo todo do ministério dele. Nesses 3 anos em que Jesus teve a vida pública dele, esses homens vão lá futricar e atazanar a vida de Jesus, tentando botar Jesus contra a parede, e de uma forma, não porque eles quisessem de fato saber e entender que ele era o Messias, ou tentar entender aquilo lá, para eles queriam refutar com toda a força, porque Jesus não coube no molde que eles tinham para o Messias. O Messias viria cheio de poder, como estava lá em Isaías, governará as nações com cetro de ferro, e eles não entenderam. O próprio João Batista não tinha entendido como era essa história do Messias, mandou emissários perguntarem para Jesus: você é aquele que a gente deveria esperar ou temos que esperar outro? Porque Jesus tinha algumas atitudes que eram um pouco diferentes, por exemplo, essas aqui, de não deixar os seus discípulos jejuarem, de permitirem que eles colhessem espigas de trigo para se alimentar em dia de sábado, que era proibido teoricamente pela lei daquela época, para ele mostrar que ele de fato era o Senhor, que aquilo tudo que tinha acontecido desde então é passado, de agora em diante é um novo tempo, o tempo da graça chegou, não é mais o tempo da lei. Mas aqueles homens não quiseram entender isso. Aqueles doutos, aqueles inteligentes e que eram letrados, instruídos para poder reconhecer Jesus e espalhar para o povo, eles próprios não quiseram abrir os seus corações para compreender. Isso é importante nós entendermos, isso é importante nós olharmos, porque não devemos olhar isso com aquele sentimento: olha como aquele povo era terrível. Nós devemos olhar para nós. Será que hoje nós, depois de uma catequese de tantos anos dentro da igreja, escutando, lendo e também aprendendo sobre o Evangelho, será que nós não olhamos para Jesus? Será que não olhamos para Deus querendo que Ele se molde à nossa vontade? Porque aqui nós temos que entender uma coisa muito séria: Deus não faz de nós, ou Ele não usa conosco de força, nem de persuasão, por assim dizer, violenta. O que eu quero dizer? Deus não vai nos forçar a nada, Ele não vai nos forçar a segui-lo, Ele sempre vai nos deixar a livre escolha, o que nós chamamos de livre arbítrio. É nós que escolhemos, e é assim que Ele quis desde o início, porque o amor dEle é tão grande, é tão difícil de nós compreendermos esse tamanho desse amor, que chega a esse ponto, de Ele nos ter criado esse universo todo lindo, maravilhoso, e depois nos colocado aqui e falado: vocês podem escolher, se vocês querem me seguir, ou se vocês querem não me seguir. E essa escolha é nossa. Você que nos escuta pela rádio, vocês que nos escuta pela internet, está escutando um barulho, é que nós estamos em reforma, estamos preparando a nossa igreja para de fato se tornar um santuário e te acolher melhor, principalmente nos terceiros domingos. Mas infelizmente, para isso, nós temos que ter um pouco de barulho, e de vez em quando pode ser que você escute um barulho de fundo aí, e não se preocupe, é a reforma para tornar a nossa igreja, nosso templo, ainda melhor. Voltando ao Evangelho, ao que nós estamos vendo nisso aqui, nós podemos escolher o que nós queremos, mas é bom nós entendermos que Jesus é o Senhor. Ele tem o nome mais excelso de todos os nomes, e nós vimos isso no terceiro domingo,
nesse final de semana, o santíssimo e poderoso nome de Jesus. Jesus tem um nome que está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus se dobram os joelhos nos céus, na terra e nos abismos. Ele é o Senhor do jejum, do sábado, das orações, de toda a criação. E nós podemos escolher segui-lo ou não segui-lo. As nossas escolhas trazem consequências. Se nós escolhermos seguir Jesus, nós vamos ter que, para isso, fazer aquilo que Ele nos pede: negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e seguir os seus passos. Se nós escolhermos isso, teremos talvez algum sofrimento devido a isso, como teve todos esses santos ao longo da história da igreja, como Santa Inês, que nós celebramos hoje. Quantos outros santos sofreram, inclusive precisaram derramar o seu próprio sangue por amor a Jesus. E nós somos chamados a esse martírio também, mas nas nossas paixões principalmente, nas nossas vontades, naquilo que de fato nos impele para o pecado. A hora que percebemos aquilo, dizer com consciência, com convicção, com discernimento: eu não quero o pecado. E isso muitas vezes não é fácil. Como é gostoso, de repente, saber da vida do outro, espalhar uma notícia que ficou sabendo que o outro fez isso, que a outra fez aquilo, que o ciclano fez aquilo, o outro. Como é gostoso, de repente, diante de uma mesa farta, se deixar levar pela comida, pela bebida. Mas isso tudo tem um preço, é o preço do pecado. Tudo é bom, mas na medida certa, na medida correta, sem exageros. Quando nos deixamos levar pelo pecado, o pecado também nos cobra um preço. E essa é a escolha que devemos fazer. Nós queremos Jesus como Senhor da nossa vida, precisamos abdicar disso, renunciar a isso, negar-nos nessas paixões. Se nós escolhermos não seguir Jesus, também temos essa oportunidade, também temos essa opção. Nós podemos fazer o que quisermos em relação aos nossos prazeres, às nossas paixões, às nossas vontades, mas isso também terá uma consequência. Qual é a consequência? A consequência é que Jesus nos faz promessas de vida eterna, de alegria sem fim, de um amor que a gente não consegue conter no nosso coração, de tão grande que Ele é. Mas se nós não escolhermos isso, isso tudo não estará mais ao nosso alcance. Então nós temos que ponderar. Como na própria parábola que diz daquele homem que vai construir uma torre e pensa, calcula para ver se ele vai conseguir de fato terminar a obra para que não caçoem dele. Jesus deixa essa parábola, essa mensagem, essa forma de dizer. Nós também precisamos olhar isso para ver o que nós queremos da vida. Aonde nós queremos levar a nossa vida? Por que caminhos queremos andar? Queremos que Jesus seja o Senhor da nossa vida, como Ele é o Senhor do sábado, do jejum e de toda a criação? Então precisamos andar nos caminhos dEle. Agora, se nós não quisermos, Ele também vai nos respeitar, e aí as consequências também pelos nossos atos, que nós sabemos aonde vai dar. Nós que sabemos da doutrina que Jesus nos deixou, sabemos para onde vai quem não quiser andar com Jesus. Portanto, podemos escolher, devemos escolher. E qual a escolha que fazemos? Por que caminhos queremos andar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.